Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Estamos aqui na Metacosmo, iniciando mais uma semana no trabalho de despertar e expandir a consciência. Meu nome é Fernando Avance e novamente gostaria de agradecer a todos que contribuem aqui no canal, principalmente a Sol Ribeiro, que está fazendo uns comentários muito interessantes aqui no nosso canal. E estamos iniciando um novo ciclo, né? Hoje nós iremos iniciar o ciclo das 7 grandes mentes. São 7 lives, completando uma 8ª, que nós iremos falar sobre a grande fraternidade, que nós iremos falar sobre essas 7 grandes mentes que passaram pela face da Terra e de uma certa maneira são um caminho para que a gente possa imitar o processo da consciência, da iniciação, do processo iniciático. E hoje nós iremos falar sobre Pitágoras. Pitágoras, uma das grandes mentes que passaram pela face da Terra, ele viveu, se imagina que ele viveu pelos anos 500 a.C. Pitágoras praticamente é uma lenda, né? É um grande avatar. Quem são os avatares? Avatares são aqueles que vêm, de uma certa maneira, com um propósito da humanidade, exatamente nesta grande missão do despertar da consciência. E Pitágoras era uma pessoa muito séria, né? Ele veio de uma família que era abastada na época, né? A família dele, provavelmente a origem dele seja dos fenícios, mas ele nasceu na ilha de Samos, ou seja, na antiga Grécia, que hoje é o sul da Itália. Só que lá na antiga Grécia, já naquela época, né, na ilha de Samos, logo foi eleito, né, um político que foi meio que ditador, um cara muito ditador. Então, o pai de Pitágoras, que era um comerciante, que viajava bem para essa região, ele conseguiu um contato com Tales de Mileto e ele conseguiu uma carta permitindo que Pitágoras fosse para o Egito. E Pitágoras passou a viver 20 anos no Egito, da sua juventude. Então ele foi iniciado nos grandes segredos do antigo Egito e fez o processo de iniciação na grande pirâmide. Depois de 20 anos no Egito, o Egito também começou a ter alguns problemas políticos e também lá surgiu um grande ditador. Sempre a política, a ditadura não permite a filosofia, não permite a sabedoria. Então, novamente Pitágoras teve que sair do Egito e aí então ele começou a viajar principalmente lá para o Oriente. Primeiramente ele viajou para a Babilônia e lá da Babilônia ele teve também orientação de um grande mago, que ninguém fala o nome desse mago, mas dizem que ele teve um acesso ao Zoroastro, né? E de lá, da Babilônia, ele foi parar lá na Índia. Tanto é assim que os antigos sábios indianos dizem da passagem de um grande ser, né, grego que passou lá na Índia e que era muito inteligente. Pitágoras depois voltou para a Grécia, a antiga Grécia, voltou para a sua cidade, na ilha de Samos, mas ele fundou a sua escola lá em Cromos, a escola pitagórica, que também tinha o nome de museu. Qual que é o grande conhecimento que Pitágoras passava? Primeiro, ele era uma pessoa com uma conduta moral muito elevada. Pitágoras não aceitava qualquer possibilidade, né? Sabe aquele jeitinho brasileiro, ou então aqueles políticos corruptos. Ele não aceitava isso. Ele tinha uma conduta moral muito séria. E a base do seu conhecimento está em 3 pilares. A questão da conduta, o código de conduta, que ele expressou isso, né? Não foi ele que escreveu, depois foi um dos seus discípulos, assim que ele morreu, escreveu esse livro, que Os Versos de Ouro. Esse livro, Os Versos de Ouro, né, são 60 e poucos, né, códigos, que na verdade é um grande compilado de como você pode despertar e expandir a consciência. Lá está contido todo o processo iniciático que Pitágoras
fazia para os seus discípulos, né? Aqui na Metacosmos nós iremos estudar os versos de ouro, mas isso mais para frente, porque nós precisamos ainda ter mais conhecimento porque não é uma leitura tão fácil. Então exige um certo comprometimento, um certo aprofundamento do conhecimento filosófico para que a gente possa continuar estudando os versos de ouro de Pitágoras. A segunda base do seu conhecimento, e talvez o mais difícil de todos, é a meditação. Pitágoras tinha uma metodologia que foi pioneira para o Ocidente, porque como ele foi lá para o Oriente, ele viveu lá com os grandes sábios, né, os hinduístas, ele recebeu muito conhecimento e ele trouxe isto para o Ocidente. E a meditação de Pitágoras começava por um grande trabalho de atingir o estado sutil da mente. Então esse trabalho consistia no seguinte: os seus discípulos antes tinham que ser aprovados por ele, né, no código de conduta do seu discípulo. Uma vez aprovado, eles tinham que ficar 5 anos, imagine só, 5 anos em silêncio. Era praticamente um mosteiro, né? A escola de Pitágoras, os seus discípulos eram praticamente monges. 5 anos em silêncio, porque para Pitágoras, após este longo período de silêncio, finalmente os seus discípulos atingiam um alto estado de mente, uma mente sutil, capaz de começar a desvendar os mistérios ocultos, capaz de descobrir o acesso ao plano espiritual, né, ao Logos, e através dessa busca, desse nous, né, nous que significa a consciência cósmica, os seus discípulos começavam a captar conhecimentos. Que tipo de conhecimento? Pitágoras também é considerado o pai da matemática. Nós já sabemos que o teorema pitagórico, na verdade, não foi bem Pitágoras que trouxe, né? Ele captou isto lá no Antigo Egito. Então foi uma construção, já no Antigo Egito já existia o teorema de Pitágoras. Mas foi Pitágoras que trouxe isto, né, em mais evidências, né? Então por isso que falam o teorema de Pitágoras. Mas Pitágoras foi um grande matemático. Uma outra característica de Pitágoras, a mudança na alimentação. Considero que Pitágoras é um dos primeiros, né, grandes seres que adotaram o sistema vegetariano, né, para a alimentação. Isso, né, está tudo em teorias, mas é o que falam. E o terceiro aspecto muito importante na meditação de Pitágoras é exatamente a busca do conhecimento. E Pitágoras então criou a palavra filosofia, né? O amigo da sabedoria. E este é uma das mais importantes descobertas de Pitágoras. Além disso, Pitágoras também tinha outras grandes características. Por exemplo, a questão da farmacologia. Ele era uma pessoa que buscava nos 4 elementos da natureza, né, na água, na terra, no fogo e no ar, elementos, né, para compor remédios alquímicos para que as pessoas pudessem ter cura. Então, Pitágoras também pode ser considerado um dos maiores alquimistas da humanidade. E naquela época era praticamente um médico, porque não tinha medicina ainda, né? Hipócrates foi ter a ciência da medicina anos depois, né? Já próximo de Sócrates, muito próximo já do ano 0 antes de Cristo. E já Pitágoras foi então na época um grande farmacologista, inclusive inspirando o próprio Hipócrates, inspirando muito Sócrates, Platão e assim por diante. Também outra grande característica de Pitágoras é as harmonias do universo. As suas teorias eram baseadas nas leis matemáticas da harmonia do universo. Para Pitágoras, o universo, a matemática, era, digamos assim, a fórmula que Deus criou o universo.
E agora, a medicina, na atualidade, e nós iremos falar isso mais para frente, sobre as estatísticas, por exemplo, a lei de Belford, por exemplo, são todas teorias estatísticas que já têm a sua base lá em Pitágoras. Exatamente porque, né, essas estatísticas, essas formas geométricas que Pitágoras, né, nos mostra, estão presentes em tudo que há na criação do universo. Inclusive, se hoje o código genético, né, o DNA, pode ser pesquisado, pode ser estudado, tem muito do conhecimento de Pitágoras. Inclusive, na criação do código da vida, que é um tema que nós iremos aprofundar muito. Inclusive, estou até fazendo um curso que será dado gratuitamente no início, para as pessoas começarem a estudar o código da consciência, que são cálculos matemáticos profundos que vai transformar a sua vida. Por quê? Pela matemática, pelas fórmulas aritméticas e geométricas, nós podemos encontrar soluções para a transformação da sua vida em vários aspectos, na questão da prosperidade financeira, na questão dos laços afetivos, né? Você conseguir fazer um ajustamento no seu componente emocional, no seu corpo psíquico, também na questão da saúde, tanto na saúde física, saúde psíquica e principalmente na saúde espiritual e também na questão do seu poder. Tudo isso nós iremos estudar, né, inspirados em Pitágoras, nas suas teorias da aritmética e também nas suas teorias, principalmente da sua geometria sagrada. E um dos símbolos das geometrias sagradas mais importante, que eu vou pedir para colocar agora na tela, que é a estrela de 5 pontas, que é o pentagrama. O pentagrama, ele tem uma inspiração na grande pirâmide de Quéops, lá do Egito. E é um símbolo que ele atrai para a sua vida, que muitas pessoas usam como talismã, porque o seu uso, o conhecimento contido nesse pentagrama, ele tem o quê? Ele tem dentro do pentagrama o código da consciência. Como que funciona isso? Pitágoras chegou à primeira conclusão. Existe uma grande consciência cósmica. Dessa consciência cósmica nasce a bipolaridade, o pai e mãe. Então, forma-se o primeiro triângulo. Esse primeiro triângulo nasce o filho, que é o quarto ponto. Com isso, está estabelecido a vida na humanidade, ou seja, os 4 pontos formam a base da pirâmide, e que significa os 4 elementos: a água, o ar, a terra e o fogo. Esses 4 elementos, separados, isolados, não têm vida. Esses 4 elementos estão representados no que nós chamamos código da consciência, que é a física da consciência da pirâmide, nos 4 faces, né, da pirâmide. A face norte, que é a prosperidade, a face oriental, que é o plano astral da sua vida, a face ocidental, que é o plano mental, e a face sul, que é o plano espiritual. Exatamente os 4 elementos. Só que esses 4 elementos é a manifestação de Deus, é um Deus não manifestado. Para manifestar Deus, é preciso um 5º elemento. Então, desse quadrado, se você observar na grande pirâmide de Quéops, sobem 4 faces em forma triangular, certo? Então, você pega o quadrado e abre 4 triângulos. Aí nasce uma estrela de 4 pontas, que é o tetragrama. Só que, para que isso tenha vida, é preciso mais o ápice da pirâmide, que forma uma 5ª reta. E dessa 5ª reta nasce mais uma pirâmide que vocês podem observar, que nasce aí uma estrela de 5 pontas. Uma ponta voltada para o norte,
não é isso? Duas pontas voltadas, uma para o leste e outra para o oeste, e duas pontas voltadas para o sul. Agora eu vou pedir para colocar uma outra imagem aí, que é uma imagem do Leonardo da Vinci, do homem vitruviano. Se vocês observarem, o tetragrama representa exatamente o que é o homem. Nessa imagem do homem vitruviano de Leonardo da Vinci, você percebe que existem as 5 pontas. A cabeça, que é a ponta superior, que é a quinta essência, que é exatamente onde está a consciência, né? O chakra coronário, o chakra do terceiro olho, que é a consciência cósmica. Os seus braços abertos, representando na face oriental, o plano astral, na face ocidental, o plano ocidental, o que é o plano mental, e as duas pernas que representam a face norte, que é exatamente o plano físico, que é os pés ligados exatamente à natureza. Portanto, o pentagrama, ele é o homem. E o homem representa o quê? Quem é o homem? Quem é o humano? Por que o humano ele é diferenciado do animal? Porque o humano tem consciência. E nesse pentagrama existe o código da consciência, que está no 17º andar da Grande Pirâmide. Quem vai no 17º andar da Grande Pirâmide tem a porta de entrada da pirâmide, que leva para a Câmara do Rei, aonde tem o ovo cósmico, aonde foi concebido e foi estruturado a humanidade. E lá na entrada da 17ª porta existe o tetragrama, ou seja, os 4 elementos necessários para que haja evolução no planeta, que é a verdade, a justiça, a liberdade e a paz, e que existe um 5º elemento, que é o pentagrama de Pitágoras, da qual, para você acionar esses 4 elementos do tetragrama, que também na Kabbalah é o Javé, né, o Yahvé dos judeus, esses 4 elementos só têm vida quando você tem a coragem de adentrar dentro da pirâmide, e aí você se torna um ser consciente, um ser supraconsciente. Então, nesse pentagrama, que muitos usam como talismã, ele está carregado de energia que atrai prosperidade para a sua vida, laços afetivos ajustados, você atrai saúde e muito poder. Nós vamos estudar profundamente o código que existe por trás deste pentagrama. Este é o conhecimento de Pitágoras, que nós precisamos aprofundar ainda muito mais, mas ele é uma das 7 grandes mentes que nós iremos estudar nesse ciclo novo dentro das lives aqui da Metacosmo. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana e que vocês nessa semana sejam magníficos, sejam eternos, sejam o amor, e assim é.